Deuteronômio 32, verso de número 1 a seguir. Vou esperar todos os irmãos acharem para nós fazermos uma leitura da palavra. Glória a Deus. E que presença gloriosa, irmãos. Deus está nessa casa, está nesse lugar. Como Deus falou e já ministrou através dos louvores. Deuteronômio 32, verso de número 1, que diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Protege a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como o orvalho, e como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoai o nome do Senhor e engrandecei ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra eles, não são seus filhos, mas a sua mancha. A geração perversa e distorcida é. Recompensais, assim diz o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, que te fez e estabeleceu? Lembra-te dos seus dias da antiguidade e atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, ele te informará, aos teus anciões, e ele te dirá. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão e uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no verso de número 10 e de número 11, porque é aqui que Deus nos revelou a palavra. Verso 10 diz assim: E achou numa terra deserta e no ermo solitário cheio de uivos, e cercou e o instruiu, o guardou como a menina do seu olho. Verso 11: Como a águia desperta a sua ninhada, e move-se sobre os seus filhos, e estende as suas asas, toma e leva sobre as suas asas. E quem pode dizer um amém por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, se Deus fosse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria libertos para voar. Glória a Deus. Desde o princípio, quando nós lemos a história do Êxodo, a saída do povo de Deus de dentro de Israel, nós entendemos o desejo claro de Deus, que foi tirar o seu povo de um período de escravidão e mostrar para o seu povo que existia um caminho, existia uma terra para eles chegar. E essa terra é conhecida como a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. O desejo de Deus sempre foi fazer Israel voar como águia. Mas antes de ensinar o seu povo a voar, é necessário tirar esse povo de dentro da gaiola e tirar esse povo de dentro de um período de escravidão. A Bíblia fala que por quase 400 anos, a nação que começou com José quando desceu ao Egito, e diz a Bíblia, quando Jacó veio morar com José no Egito, era apenas 70 almas, os seus parentes e descendentes. 400 anos se passa e agora esta nação, segundo a história, passa de 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças. Segundo dados, sabemos que estamos falando de uma nação numerosa de mais de 3 milhões de pessoas. E agora Deus tem um projeto. O desejo de Deus
é tirar esse povo de dentro do Egito. O desejo de Deus é conduzir esse povo a um lugar, a uma terra que Ele havia preparado. Deus mostra a sua forte mão, o seu forte braço. Deus manda e permite 10 pragas do Egito, porque sabemos nós da história que no Egito havia pelo menos 10 deuses pagãos que eles cultuavam, e para cada deus pagão Deus mostrou a ponta da sua unha e mostrando que Ele era maior. E quando Deus permite e é linda essa história, eu imagino o povo adentrando este lugar conhecido como Mar Vermelho. Moisés, liderando esse povo, chega à beira de um beco, e o texto sagrado diz que esse lugar foi dado o nome de Pi-Hairote, que no hebraico significa um beco sem saída. E quando Deus permitiu a nação entrar num beco sem saída, Moisés falou a Deus dizendo: Deus, e agora? E Deus disse: cadê as águas, Moisés? E eu imagino esse povo adentrando dentro deste mar, passando do outro lado. Nós somos acostumados a conhecer essa história, a travessia do Mar Vermelho, pelos desenhos e filmes, e logo imaginamos que é uma festa e o povo passando em uma fila indiana. Eu estou falando de uma nação de mais de 3 milhões de pessoas, equivalente pelo menos 3 vezes maior do que a cidade de Campinas. Naquele grande dia, Deus não abriu um pequeno beco. Naquele dia, Deus não abriu um pequeno espaço, uma festa. Naquele dia, Deus abriu uma rodovia para o seu povo passar, porque Deus estava ensinando o seu povo o lugar que Ele preparou era o lugar melhor. E quando chega no livro de Deuteronômio 32, e sabemos nós que Moisés é quem escreve esse livro, Deus vai recordar Moisés dizendo que ele tirou a nação, e essa nação é considerada como a menina dos olhos de Deus. E no verso de número 11, no capítulo 32, Deus lembra Moisés dizendo: com a águia desperta o seu ninho, e move-se sobre os teus filhos, e estende as suas asas, toma-as e os leva sobre as suas asas também. O interessante é que Deus está se comparando com uma ave, e essa ave é a águia. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, na Bíblia é representado pelo leão de Judá. Mas quando olhamos para a pessoa de Deus, toda vez que Ele se compara a um animal, uma ave, Ele se compara com a águia. Porque a águia tem pelo menos algumas características, e características essas interessantes, que faz atribuir a sua habilidade também ao poderio do nosso Deus Todo-Poderoso. A águia, em uma das suas qualidades, sabemos nós, que ela tem uma visão diferenciada de todos os outros animais. A águia, ela pode enxergar a sua presa, a sua caça, a pelo menos 8 quilômetros de distância. É um animal que tem longa visão, que enxerga além daquilo que está somente à sua frente. E isso fala sobre a posição da igreja de Deus. Deus não nos chamou para ficar olhando somente dentro das 4 paredes. Deus não nos chamou para ficar preso em coisas do homem ou coisas pequenas. Deus te chamou para enxergar a graça. Deus te chamou para enxergar aquilo que é espiritual e aquilo que é eterno. A águia também, ela tem outra qualidade, nós sabemos. E uma dessas qualidades é o poder de voo desta ave. Em dias chuvosos e turvos, em dias que as nuvens estão carregadas, e só quem já voou de avião de dia, em um dia chuvoso, sabe que sobre os céus, em uma certa altura, fica as nuvens carregadas. E o avião ele vai subindo, ele rompe as nuvens carregadas, e quando chega lá em cima, é apenas a luz do sol, o céu azul, e é tudo claro, e a chuva está abaixo. A água é quando vem a chuva e a tempestade, enquanto os outros pássaros procuram refúgio, enquanto os outros pássaros se escondem por meio da tempestade, a águia ela sobe, e ela vai romper as nuvens carregadas. E segundo a ciência, ela voa acima da tempestade, porque ela sabe
que lá em cima da tempestade, aleluia, não existe perigo. Glória ao nome do Senhor. É por isso que nessa noite Deus já vai falando para a tua alma, dizendo: eu te fiz como uma águia também, aleluia. Porque mesmo você vivendo essa fase da tua vida, mesmo você vivendo esse tempo de tempestade, mesmo você vivendo esse tempo de nuvens carregada, o Senhor te deu unção e autoridade, e Ele te convida a você a voar acima dessas nuvens. Sabe o que Deus fala com a tua alma aqui essa noite? A tempestade que assola você e a tua casa não vai ter poder de parar o seu voo. A tempestade que assola o teu caminho não vai ter poder de fazer você se esconder. Pelo contrário, Deus está dando autoridade e unção para a vida de quem recebe, aleluia. Porque você vai romper essas nuvens, aleluia. A águia, quando ela chega lá em cima, ela está longe dos perigos, mas não, porém, quando ela chega lá em cima, ela se depara com a solidão, porque lá em cima não existe nenhum outro tipo de águia, porque a águia ela gosta de voar sozinha. O voo da águia é tão alto que os pardais não alcançam. O voo da águia é tão alto que os urubus também não alcançam. O voo da águia é tão alto que o único lugar e a única presença que lá tem é somente a águia. E você percebeu como tem pessoas que têm sumido da sua vida, pessoas que faziam parte da sua história, pessoas que adentravam dentro da tua casa, pessoas que te chamavam de amigo, te chamavam de amiga, e de repente virou as costas, de repente foi embora, aleluia. E por muitas vezes você orou dizendo: Deus, o porquê disso? O porquê, Senhor, eu plantei tanto amor, eu plantei, Senhor, tanto companheirismo, estou colhendo ingratidão. E Deus está dizendo: é porque eu te fiz como águia, e vai se acostumando à águia do Senhor, aleluia. A sua caminhada vai ser solitária. A sua caminhada vai ser muitas vezes sozinho. A sua caminhada vai ser muitas vezes no secreto, aleluia. Essa ave, ela tem tantas e tantas qualidades que nós passaríamos a noite falando a respeito dela. Mas uma das qualidades mais interessantes é aqui que Deus se inspira para falar com Moisés e Deuteronômio, dizendo: assim como eu fiz com Israel, me tirei e coloquei sobre as minhas asas, é assim que eu farei com vós. Porque a águia, quando ela chota os seus ovos e ela forma a sua ninhada com os seus filhotes, quando ela está no processo de formação do ninho, ela sai à procura de buscar materiais e obra-prima que seja aconchegante. Ela busca o fio de algodão e vai descendo em volta do seu ninho. Ela busca fios macios e vai acomodando seus ninhos, para que quando o filhote ele venha a nascer, ele esteja confortável. A águia mãe sai para poder caçar e trazer o alimento para dentro do ninho e dar a comida dos seus filhotes. E os filhotes vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ao ponto que chega a hora que os filhotes já estão tão grandes que o ninho fica apertado. E quando o ninho fica apertado, a mamãe águia diz: é a hora deles saírem do ninho. Mas como vai sair do ninho sem saber voar? Como vai sair do ninho sem nunca ter tido a experiência de decolar? E aí a primeira coisa que a águia faz, ela começa a tirar todo o conforto do ninho. Ela vai tirando todos aqueles fios macios e aconchegantes. E os filhotes começam a piar, começam a fazer barulho, porque o ninho está desconfortável. E você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Parece que de um tempo para cá o ninho ficou desconfortável. Glória ao nome do Eterno. Parece que de um tempo para cá o ninho já não tem o mesmo aconchego. É
por isso que você sai de uma luta e já entra em outra. É por isso que você sai de uma prova e já entra em outra prova. E você fala: Deus, será que o Senhor me chamou somente para passar provações? Será que o Senhor me chamou, aleluia, para eu não ter alegria, para eu não sentir a tua presença? E Deus está dizendo: é porque você não está entendendo. Mas sou eu, o teu Deus, que está tirando o conforto do ninho, porque o Senhor quer te ensinar algo ainda maior, aleluia. É por isso que a notícia ruim chegou, é por isso que as perdas também chegou, é por isso que as portas grandes começou a fechar na tua vida, é por isso que o carro começa a quebrar, a moto começa a quebrar, é por isso que as coisas que está dando certo começam a dar errado, e você fala: Deus, está acontecendo. Deus está dizendo: é o meu Espírito Santo tirando o aconchego do seu ninho, aleluia. E você não está enxergando que você não cabe mais ainda. E você não está enxergando que esse ninho já ficou pequeno para você, aleluia. Até quando você vai lutar contra a vontade de Deus? Existe uma chamada ardente sobre a tua cabeça, e você tem lutado com Deus vivo, dizendo: Senhor, eu não quero. Senhor, tem que ser do meu jeito. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, ouça essa palavra. Deus te marcou no ventre da tua mãe ainda, te separou como profeta nessa nação, te levantou como uma mulher de Deus, uma profetisa. Mas muitas vezes você sente medo do teu chamado, muitas vezes você sente medo daquilo que Deus colocou na tua mão, e às vezes você quer brigar com Deus, dizendo: Deus, deixa eu quietinho dentro do ninho. Deus está dizendo: não, eu tiro o conforto desse ninho hoje, porque a águia foi feita para poder voar e não ficar dentro de um ninho. Oh, Espírito Santo de Deus. E chega a hora e chega o dia que a mamãe águia vai ensinar os seus filhotes a voar. E sabe como que é que funciona? Ela coloca o seu ninho e transporta ele até o penhasco, num lugar alto, e coloca todos os seus filhotes de frente com o ninho. E ela estende as asas, os filhotes vão subindo um a um, aleluia. E a águia vai ensinar pela primeira vez os filhotes a voar. E Deus falando com Moisés, dizendo: Moisés, assim eu fiz com o meu povo de Israel. Eu estendi as asas para eles poderem subir. E quando os filhotes sobem, a águia sai num voo rasante. E ela vai saindo e vai voando. E de repente, um dos filhotes cai lá de cima. E quem está vendo diz: o filhote vai morrer. Mas mais do que depressa, a águia desce num voo ainda mais rasante, apoia as tuas asas e pega o filhote em segurança. O medo do filhote voar é por causa da queda e do tamanho da altura, mas a mamãe, aleluia, ela demonstra confiança dizendo: te aquiete, porque quando está sobre as minhas asas, você estará seguro, aleluia. Está te convidando esta noite, aleluia, para você sair desse ninho que você está. Se prepare, porque Deus está dizendo: é chegado um tempo novo na tua vida, e Deus vai começar a marcar a sua história. O dom e o talento que está dentro de você, Deus começa a dizer: eu desperto hoje através dessa palavra. Eu vejo o Espírito Santo se achegando, colocando muitos crentes à beira desse penhasco espiritual, e Ele está dizendo: sobe sobre as asas dessa águia que é Jesus, sobe sobre as asas dessa águia que é o teu Todo-Poderoso. Não se preocupe com a altura, não se preocupe, aleluia, se você vai cair, ainda que você caia, Ele te coloca de pé. A tua história foi feita de recomeço. Satanás queria te envergonhar, queria ver você prostrado, e quantas vezes você teve que recomeçar com os céus, e
Deus está estendendo as asas dele aqui hoje. E Ele está te convidando, dizendo: sobe, meu filho. Sobe, sobe. Você vai para o aeroporto, pega um voo, entrega a sua vida na mão de um piloto que você não conhece, mas tem toda a confiança porque é um profissional. E às vezes o Senhor te chama para subir sobre as asas dele e você fica todo temoroso. E Ele está dizendo: confia, porque Ele é piloto por excelência. Confia, porque Ele te levantará em lugares que você ainda não viu. Sobe nas asas da Israel. Glória a Deus. Olha como é o cuidado de Deus. A distância do Egito até Canaã era uma viagem que não duraria mais do que 12 a 15 dias de a pé. Só que no caminho de 12 a 15 dias, o povo seria obrigado a passar na rota dos inimigos. Mas Deus está te dando uma nação escrava. Deus não está tirando soldados de guerra. E Deus sabia que se a nação escrava passasse pelo caminho dos inimigos, certamente deixaria de existir. Deus nunca teve dificuldade em tirar o povo do Egito. Deus mandou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, fez sinais e milagres. Isso aí para Deus é fichinha. O problema não foi tirar o povo do Egito, mas o problema é tirar o Egito de dentro do povo. Um povo com mentalidade escrava. E Deus tirou com a sua forte mão, o seu forte braço, colocou em cima das suas asas. E quando os inimigos tentavam atacar a nação do povo de Deus, a Bíblia diz: muitas vezes o próprio Deus lutava por essa nação. Quando você vê a história dos reis, você vê Deus lutando a favor desse povo. Um dia o exército da Síria cercou Israel e se acamparam. E mandaram um recado para dentro da cidade e falaram para o rei: nós estamos acampados, vamos entrar e vai destruir tudo. E Deus toma a boca do profeta dentro da cidade e diz: ainda hoje saberás que tem Deus em Israel. A Bíblia diz, irmão, que naquela noite desceu um único anjo e com uma espada desembainhada matou 185 mil soldados. Oh, Espírito Santo de Deus. Um dia o povo travado numa guerra e o sol estava se pondo, estava ficando a noite. O povo clamou a Deus e a Bíblia diz que do nada, irmãos, começou buracos a aparecer no chão e os inimigos iam caindo dentro desses buracos, onde Deus dando a vitória para o seu povo. Deus convoca um grande exército para poder enfrentar uma guerra com Gideão. E 22 mil soldados aparecem. E Deus fala: Gideão ainda é muito soldado, porque Deus gosta de trabalhar na minoria. Daquele grande número sobrou apenas 300 homens. E a Bíblia diz que Gideão e os seus 300 foram vitoriosos no meio de uma guerra. Sabe o que Deus está pregando na nossa alma aqui essa noite? É na minoria, é no pouquinho, é na porção pequena. E às vezes você olha para si mesmo e diz: Deus, a minha porção é tão pequena. E Ele está dizendo: mas você é o meu Gideão, aleluia. Você é a minha serva, aleluia, aleluia. Quando o povo atravessou do outro lado do Mar Vermelho, a Bíblia diz que a
enfiou a mão dentro da sua sacola, pegou um tamborim e começou a cantar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus. O pequeno tamborim da Miriam que carregava na sua mochila foi capaz de promover um avivamento naquela terra, naquela nação. E sabe o que Deus está dizendo? É com aquilo que Ele colocou na tua mão que Ele vai fazer a obra. É com aquilo que Ele colocou na tua mão que Ele vai trazer um avivamento necessário. Oh, aleluia. Termina essa canção. Lembra-se, a partir de hoje, você é a águia de Cristo. Não permita que ninguém te coloque para baixo. Não permita que ninguém messe o seu voo. E nos dias de tempestade, acima das nuvens carregadas. E no dia que o ninho ficar desconfortável, ouse, suba nas asas do Deus Todo-Poderoso. E deixa Ele te ensinar a voar. Deus está forjando homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui essa noite. Prepare, Manuel, porque esse grupo não vai ficar só assim, só Deus. Deus está trazendo um exército para os cultos de louvor. Deus está destravando dons espirituais aqui dentro dessa igreja. Deus vai começar a usar de pessoas que às vezes é tímido aqui dentro. Quando você vê Deus usando com autoridade e poder, você não vai acreditar, porque Deus está despertando o valente que existe dentro de você. É no seu louvor que eu faço a obra, é na tua pregação que eu liberto o cativo, é no teu jeito que você fala e evangeliza, que as almas se rendam aos pés de Jesus. Não é você. Não fique com medo e temeroso. O Senhor te usará nessa terra. E talvez teve gente aqui que demorou tantos anos para poder ser liberto de verdade. E ser liberto para poder voar. E nas suas humildes orações você olha e diz: Deus, quem dera tivesse começado antes. E Deus disse: pois é, as coisas acontecem no meu tempo. Enquanto o ninho estava confortável, você estava lá quietinho. Mas foi necessário trazer o desconforto do ninho e te mostrar que voar é uma dádiva de Deus. Mas para quem viveu somente dentro do ninho e passarinho que foi criado dentro da gaiola, quando vê alguém voando, acha que voar é doença. E Deus queria tirar um povo de dentro do Egito para mostrar que voar não era doença, mas voar era uma dádiva de Deus. Deus te tirou da onde você estava para você voar na presença dele. Deus te tirou da vida que você levava, aleluia, para te fazer um vaso de honra na presença. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Glória a Deus. Tem umas irmãs que vão louvar? Glória a Vou Deus. pedir para as irmãs virem aqui. Glória a Elas vão Deus. louvar a Deus. E enquanto elas estiverem louvando, irmãos, eu queria que você ligasse o seu pensamento no trono da glória de Deus. Glória a Deus. Porque Deus está fazendo obras extraordinárias aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pessoas estão tendo ousadia de sair de dentro deste ninho. Deus permitiu o desconforto para você entender que o ninho não é um lugar bom para viver o resto da vida. Mas hoje Ele te conduz sobre as asas dele e te ensina a voar. Aleluia. As irmãs vão louvar a Deus. E logo quando ela terminar de louvar a Deus, eu encerro essa palavra e entrego a minha oportunidade. Pode ser assim? Glória a Deus.